grande desafio do Brasil é pensar a multimodalidade. Modelos que se conectem, que se complementem. Você não vai ter excelência, né, com um modelo único, nem com o rodoviário, nem com o ferroviário e nem com o hidroviário. É preciso fazer a discussão considerando todos os modais. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o senador Marcos Rogério. Senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, obrigada por participar conosco do Esfera Cast. Eu queria começar esse bate-papo justamente tratando dos temas de momento no Senado que vocês estão lidando e que remetem justamente a esse mundo muito amplo da infraestrutura. O que é prioridade neste momento no Legislativo? Isabel, primeiro prazer poder participar com você do Esfera Cast, uma honra muito grande estar aqui. E falar do tema infraestrutura é falar de um tema que é central para o desenvolvimento do Brasil. Você não pode pensar, em desenvolvimento, em crescimento econômico, sem pensar em infraestrutura. Basta você imaginar que para o Brasil crescer, você precisa gerar mais energia, para poder atender a demanda de crescimento econômico. Para o Brasil avançar, com a produção no campo, ele precisa de caminhos, dessa produção até as rodovias, depois até as ferrovias, até as hidrovias. Isso tudo é infraestrutura. Então, o Brasil ele é especialista, eu diria, da porteira para dentro. O Brasil sabe produzir, produz bem, produz com qualidade, produz com quantidade para abastecer a demanda nacional e internacional no suprimento de alimento. Mas, da porteira para fora, o Brasil vive um grande desafio. O Brasil tem uma infraestrutura precária no campo do armazenamento. O produtor hoje que produz soja, que produz milho, grãos, ele acaba sendo refém do preço que é estabelecido pelo mercado em razão das contingências do setor, que às vezes não tem uma infraestrutura de armazenamento. Aí ele acaba utilizando o sistema de carga, o caminhão, a carreta, o encaminhamento dessas matérias, desse produto até os portos, sem a possibilidade de negociar um preço melhor, porque não tem uma infraestrutura adequada. E o outro desafio é o desafio da logística mesmo. Você tem hoje um sistema de rodovias que em muitas partes do Brasil, do paralelo 16 para baixo, ou seja, centro-oeste, e indo até a região norte, pegando Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, você tem um sistema de rodovias que, de uma parte para baixo, de Cuiabá para baixo, até o porto, que está em Porto Velho, uma rodovia estrangulada. Você tem uma rodovia única, que é a 364, com um volume de carretas que é enorme, e o que dificulta a vida do caminhoneiro, o que dificulta a vida de quem usa essa rodovia para ir e vir. Então, o Brasil precisa pensar mais em infraestrutura. A gente é muito bom em produzir, é muito bom em vender lá fora aquilo que a gente produz aqui, mas o custo para tirar esse produto lá do seu local de origem, lá de onde ele nasce, seja na produção, na roça ou na indústria em algum lugar, e fazer com que ele chegue ao exterior, é um custo muito alto. Então, custa alto produzir no Brasil. A gente precisa avançar nessa agenda. E esse é um tema, para mim, central como presidente da Comissão de Infraestrutura. Discutir a modernização da infraestrutura, seja no campo da energia, seja no campo dos transportes, seja no campo da telecomunicação, enfim, em todas as áreas. Queria pincelar, já que o senhor falou bastante sobre o modal rodoviário, a gente tem uma dependência histórica do Brasil desse modal, mas como que a gente pode diversificar isso? O governo tem algumas ideias, por exemplo, sobre um plano nacional ferroviário, ideias que começam a surgir. É uma aposta? A gente tem vontade política para tocar isso também? Eu acho que nós avançamos nessa agenda. Nós votamos, alguns anos atrás, o novo marco legal das ferrovias no Brasil, flexibilizando o modelo, atraindo mais investimentos privados para o setor, porque o setor público não consegue fazer investimento que viabilize a malha ferroviária brasileira. Foi isso que permitiu com que regiões como Mato Grosso, por exemplo, hoje fosse atendido com ferrovias. Então, eu acho que esse é um modal estratégico. Agora, não dá para pensar o Brasil, do ponto de vista da logística,
com um único modal, né? Tem gente que às vezes sataniza o modal rodoviário porque, puxa, né, as rodovias estão estranguladas, é muita carreta, não dá conta e tal. O modal rodoviário, ele sempre vai ser essencial. Você não pode pensar logística sem pensar no modelo rodoviário, porque de um ponto até outro ponto vai ser sempre por carretas, né? Você vai encontrar, né, o modal ferroviário a partir de um ponto. E o modal ferroviário ele vai precisar do modal hidroviário. Então, ou seja, a ideia, a discussão tem que passar pela multimodalidade. A conectividade. É isso, é você ter modelos que se conectem, né, que se conectam, né, para você, ao final, fazer a entrega desse produto ao seu destino final com um custo mais baixo, né? E nós estamos num momento em que se discute tanto a pauta ambiental com impacto ambiental de menor proporção. Então, o grande desafio do Brasil é pensar a multimodalidade, né? Modelos que se conectem, que se complementem. Você não vai ter excelência, né, com um modelo único, nem com o rodoviário, nem com o ferroviário e nem com o hidroviário. É preciso fazer a discussão considerando todos os modais. Senador, e uma outra discussão que vem forte por aí é uma medida provisória de reestruturação do setor elétrico, está sendo vista com um teor reformista, inclusive. Como é que a oposição vai receber esse texto no Congresso Nacional? Bom, primeiro que eu acho que o tema, né, assim, o tema infraestrutura, eu como presidente da Comissão de Infraestrutura, ali eu defendo a infraestrutura nacional. Ali não tem oposição ao governo. Eu sou oposição ao governo como parlamentar, mas como presidente da Comissão de Infraestrutura, eu defendo justamente o interesse da infraestrutura nacional. Agora, você falar em reforma do setor elétrico por medida provisória, eu não sei se será realmente esse o caminho, né, escolhido pelo governo, me parece algo desafiador, né, porque é um setor, né, que, embora assim, o setor elétrico é um setor rico, né, assim, é um setor diversificado, né, as nossas fontes são as melhores do mundo, né, nós somos ricos, né, em produção de energia, especialmente energia renovável. Mas é um setor complexo. E eu posso falar de cadeira porque eu fui relator de um projeto que tratou da modernização do setor elétrico, que foi o PLS 232, no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados, que é o PLP 414. E naquele momento, quando a gente começou a discutir esse tema, não havia ambiente de diálogo entre os mais diversos setores, né, que compõem o setor elétrico. Da geração, a transmissão, distribuição, comercialização, enfim, eram setores que não se falavam, né? E quando se falavam, o ambiente não era o mais adequado, o mais construtivo. E naquele momento, né, com habilidade, né, com honestidade no trato, nós conseguimos fazer com que todos entendessem, né, que era impossível fazer a modernização do setor elétrico sem que houvesse essa ideia da complementariedade. Ou seja, todos precisavam olhar para o problema como um todo, né? Cada um abrir mão de um ponto ou de outro ponto para, no final, a gente ter uma proposta que atendesse a todos os segmentos. E nós conseguimos, né? Nós conseguimos aprovar, né, o nosso relatório na Comissão de Infraestrutura na época, à unanimidade. Né? Isso foi fruto de muito diálogo, né, de muita construção de entendimento em um ambiente de confiança. Né? Discutir a pauta da infraestrutura implica em assumir um papel, né, onde quem está conversando tem a confiança, né, de que o que está sendo tratado ali com transparência, com honestidade, é o que de fato é. Sem jogos, né, sem surpresas. Esse é meu estilo. Né? Eu acho que eu não quero vencer sempre. Eu quero que a infraestrutura vença. Né? Eu acho que esse é o ponto central. Agora, eu tenho preocupações de você encaminhar um tema dessa complexidade por meio de medida provisória. Eu acho que tem temas que você pode até versar, né, por meio de medida provisória, mas existem outras matérias que são importantes e que talvez encaminhar dentro de uma medida provisória possa tumultuar um pouco o setor. É uma medida complexa, aguardada pelo setor,
mas que também tem um caráter de olhar para uma população mais humilde, que paga conta alta de luz. Então, a gente vai ter ali um aumento em relação às tarifas sociais. O senhor acha que o debate político que interessa muito ao governo, seja esse ou qualquer governo que tivesse lançando mão dessa medida, pode contaminar o debate técnico? Eu acho que pensar no consumidor é sempre a prioridade, né, de quem está à frente da Comissão de Infraestrutura e deve ser também a prioridade de quem é o gestor da política pública, no caso, o ministro de Estado, no caso de governo. Eu acho que o foco tem que ser o consumidor, né? Há muitas reuniões, há muitos debates, né, que são feitos e que nem sempre aquele que é o personagem central de tudo está sentando à mesa para discutir alguma coisa, que é o consumidor, quem paga a conta. Quem paga a conta, na maioria das vezes, não é chamado à mesa de negociação, não é chamado à mesa, né, de discussão para discutir. Então, acho que o ponto central de qualquer discussão de reforma do setor elétrico precisa ser o consumidor, né? A energia existe em razão do consumidor e não o contrário, né? Agora, é preciso encarar essa situação, né, com as cautelas que são necessárias. Nós já tivemos no passado medidas que foram apresentadas como medidas de solução para a redução de tarifas de energia e que pouco tempo depois, se transformou no maior vilão da conta de luz no Brasil. Ou seja, o favor que você dá no momento, dependendo da estruturação da proposta, ele pode representar em aumento da conta um pouco mais à frente. Então, eu sou defensor, né, de uma tarifa mais barata. O brasileiro paga uma das tarifas mais altas do mundo, tendo o maior potencial de geração de energia do mundo. Ninguém tem o potencial que tem o Brasil, né? Seja hidráulico, seja eólico, seja fotovoltaico, também fonte nuclear, né, térmicas. O Brasil tem uma multiplicidade de fontes. É rico em geração de energia, mas ele precisa fazer com que essa energia chegue lá para a dona de casa, lá para o comerciante, para a indústria, para o agricultor, com preço menor. É preciso praticar a modicidade tarifária. Senadora, a gente chegou naquele momento final do nosso podcast. 1 minuto para 5 perguntas de resposta rápida. Bora lá. Bora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Talvez a simplicidade e me conectar com as pessoas, né? Nasci na roça, cresci lá, né? Comecei no rádio, né? E isso me deu a oportunidade de falar às pessoas, né? E me tornar de vereador a senador da República. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Dialogar mais. Eu acho que o Brasil precisa de políticos, de homens públicos que tenham a capacidade de dialogar mais, né? Ter posições firmes não significa ausência de espaço para dialogar com quem pensa diferente. Se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Acabar com o maior crime que está acontecendo no Brasil nesse momento: o ataque aos aposentados brasileiros. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? Acabou o tempo. Infraestrutura moderna. O nome da figura brasileira que mais te inspira? O nome? Da figura brasileira que mais te inspira? Vou deixar para a próxima entrevista. Ah, muito bom. Salvo pelo tempo. Obrigada, senador. Obrigado a vocês. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.